Queridas irmãs, queridos irmãos, continuando as atividades desta manhã, rogando a presença dos amigos espirituais que conosco se encontram, nos inspirando, nos ajudando, para que nós possamos aproveitar o tempo que nos é disponível da melhor maneira possível. E naturalmente assim estamos fazendo porque estamos trabalhando. E conforme as revelações que os Espíritos nos deram, trabalho é toda atividade útil. O tempo é uma variável que não está sob o controle das criaturas. É uma variável decorrente dos desígnios do Pai, da aplicação das suas leis nos universos. No entanto, como decorrência desta aplicação, o tempo ele é relativo. Dependendo da condição em que estejamos, aonde estamos, e submetidos às leis divinas, o tempo tem comportamento diferenciado. Na própria Terra, que estamos submetidos às leis de rotação, de translação, do habitat que nós estamos vivendo, e que se desloca no espaço infinito, a milhares, a centenas de milhares de quilômetros por hora, em torno do Sol, no seu movimento de translação, que nem sequer é percebido por nós, e no seu movimento de rotação, nos dá a sensação relativa de 24 horas, considerado como um dia, de 365 dias, considerado como um ano. Quando nós saímos da atmosfera da Terra e entramos no espaço sideral, essa relatividade muda. Porque hoje, com as viagens espaciais, com as experiências que os homens têm tido nos espaços ou no espaço, e quando fora da atmosfera da Terra, nas velocidades que estas espaçonaves os conduzem, o tempo muda, porque eles já não estão mais submetidos às 24 horas, mas sim a movimentos em torno do habitat Terra, que, dependendo da velocidade, eles completam um giro em torno de 4 horas, de 3 horas. Em sendo assim, observa-se que em determinado momento aparece o Sol, está-se sobre a sua claridade, depois desaparece a luz solar, entra-se na ausência desta luz e aparece 4 horas depois o próprio Sol. Isto dá um ciclo. E se fizermos uma comparação deste ciclo com a temporalidade da contagem de tempo conosco, e se a velocidade é que em 3 horas nós damos a volta em torno do Sol, só depois de 8 giros é que nós podemos dizer passou-se um dia na Terra. Porque nós não estamos mais submetidos a esta temporalidade relativa que, dependendo de onde estivermos, estaremos submetidos a isto. Mas nos indica que, quando fora deste ambiente, nós nos encontramos diante de um momento em que tudo é presente. Porque fora da atmosfera da Terra, no espaço, tudo é o agora. Porque essa relatividade de dizermos que estamos um dia, 2 dias, ela se faz comparando com a referência onde nós estamos. E aí passa a ser tudo presente. E o presente, ele representa o passado. No momento que nós nos ligamos mentalmente àquilo que já aconteceu e vivenciamos como se fora naquele momento aquela coisa que já passou, mas que a nossa fixação mental coloca-nos no momento em que estamos vivenciando.
E aquilo que chamamos de futuro se faz no presente, porque o presente é a construção daquilo que virá em função dos atos que nós estamos praticando. Por isto, que vivenciar o momento da melhor maneira possível é a melhor forma de construirmos o futuro tão desejado por todos nós. Como estamos submetidos a esta variável, que não depende da nossa vontade, mas que ela tem uma relação muito grande com a lei natural do progresso, porque à proporção que o tempo passa, na dimensão em que nós estejamos, a lei do progresso se faz presente em todas as criaturas. E quando se diz que os tempos são chegados, quer-se dizer de que já foram anunciados esses tempos, porque se não foram, nós não saberíamos se eles teriam chegados. E se eles estão chegados é porque já foram anunciados. E se foram anunciados, de forma preditiva, já nos avisaram que eles chegariam. Por isto, aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, se estiverem atentos, quando estes tempos chegarem, estarão preparados para poder vivenciar o presente que o tempo nos demonstra, que são os dias de hoje. E a lei do progresso, ela se faz no nosso habitat de duas formas. Ou de uma maneira lenta, que nos conduz progressivamente, sem trazermos nenhum trauma, e sem até percebermos de que o progresso está acontecendo, ou de uma maneira abrupta, que nos convoca a reflexões mais profundas, porque os fenômenos que acontecem são de maneira mais rápidas e também nos chamando mais a atenção pelas suas consequências. E estas duas formas de progresso, a humanidade vem sendo submetida ao longo dos evos, ao longo dos tempos, desde o momento em que a Terra passou a ser um habitat do Pai. O desenvolvimento acontece em função da própria necessidade. Quando esta necessidade se faz para que ele seja mais acelerado, os fatos, as consequências, elas aparecem com muito mais intensidade à vista dos olhos daqueles que o observam. E nós estamos vivendo este momento em que a Terra chegou a um tempo em que o seu desenvolvimento se deu e se dá de duas formas, não na velocidade que nós nos referimos, mas da maneira em que ele se dá. Se dá de maneira em que esse progresso se faz na própria matéria, como também se faz na parte moral. Quando o progresso se faz materialmente, ele se faz pelo desenvolvimento dos seres orgânicos que compõem o habitat, no nosso caso, a Terra. Mas quando ele se faz moralmente, nós observamos que três condições são importantes, porque há necessidade do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento do senso moral e do abrandamento da cultura. Quando o desenvolvimento intelectual, que antecede sempre as ações, porque ninguém executa nada sem antes conhecer. Um exemplo muito simples. Se nenhum de nós aqui conhecêssemos a vassoura, nós não saberíamos nem o que era e nem para que serviria. Nós teríamos que antes saber, vassoura é isto, para que serve? E alguém nos dizer que ela serve para limpar, para varrer, dar a sua utilidade e, se possível, até demonstrar como é feito. A partir do conhecimento, eu poderei ter este objeto guardado ou sendo utilizado de maneira apropriada, ou até destruído. Mas eu já sei a sua utilidade. Eu posso aplicar aquele recurso que está à disposição de uma forma ou de outra. Eu posso aplicar para atividades úteis, como também eu posso aplicar para outras atividades que não são úteis. Porque uma vassoura eu posso varrer,
mas posso utilizar o seu cabo para agredir. Depende da escolha que eu faça. Então, o desenvolvimento intelectual, ele antecede, sim, a parte moral, que é a escolha que nós devemos fazer daquilo que é a prática do bem. E nesse desenvolvimento, a humanidade chega a um ponto em que acelera-se o progresso em função de todo o legado que a humanidade adquiriu ao longo dos tempos. Somos protagonistas, aqueles que já têm os cabelos esganiçados como o meu, e já vivem algumas décadas. Nós vivenciamos momentos de mudanças muito radicais, no aspecto intelecto, no aspecto em que o desenvolvimento intelectual propiciou para que a indústria desenvolvesse, chegassem para nós situações mais confortáveis para a sobrevivência, porque quando criança, eu ainda peguei a geladeira, que era muito raro, a gás, porque não tinha eletricidade. Quando criança, a primeira televisão no bairro foi objeto daquele que tinha condições melhores para poder tê-la, e era preto e branco. E deixava até para compartilhar caridosamente com as crianças, pelo menos, deixando ela numa posição que, quando a janela aberta, nós vimos as programações que estavam passando. E a porta da casa ficava cheia de crianças e também de adultos, para observar aquele fenômeno novo. Assim também aconteceu com o telefone. E de lá para cá, que não dura mais do que 70 anos, porque a minha idade gira no torno de 70, completarei 71, esta revolução que o desenvolvimento intelectual trouxe para a humanidade. Após acumular ao longo de milênios conhecimentos que foram até reprimidos durante o milênio, que a humanidade chama de Idade Negra, que é a idade medieval, em que esses desenvolvimentos foram impedidos pela própria escolha dos homens, pelos poderes que impediam aqueles desenvolvimentos, não só intelectuais, como também o desenvolvimento das suas consequências do uso do intelecto. E isso foi acontecendo de forma acumulada, que os séculos recentes, o século XX, o século XIX, tiveram papéis preponderantes para que esse desenvolvimento se fizesse de uma forma muito acelerada e dando a alguém que, numa encarnação, vive 70 anos a possibilidade de verificar tantas mudanças como um choque para uma geração que reagia às mudanças. Porque eu me recordo de quando criança, que os adultos que diziam de que as suas palavras eram dadas e não mudavam, porque tinha um fio do bigode como prova de que não havia mudança. O que tinha sido dito era válido por todo e sempre. Uma verdade relativa para um tempo em que as mudanças ocorriam de uma forma muito lenta. A viagem que se fazia depois do vapor, que possibilitava aos homens fazerem as comunicações entre os países, as nações, a moda que acontecia no primeiro mundo, em França, na Europa, chegava ao Brasil um ano depois. 6 meses no máximo. E talvez uma verdade que o fio de bigode tinha dito, só ia mudar um ano depois, quando a evidência dos fatos aparecessem. E a comunicação evoluiu tanto que hoje, se a verdade não é verdadeira, ela pode durar segundos. Porque, ao dizê-la, possa ser que imediatamente uma outra informação chegue dizendo que aquilo que eu estava afirmando já foi comprovado, que já não é mais a verdade que nós tínhamos admitido. Nós admitimos de que a Terra era chata durante milênios e acreditamos de que ela era sustentada por grandes águias ou por elefantes brancos, dependia da opção, dos conceitos, das ideias,
e que não navegávamos pelos mares com medo das grandes cachoeiras do infinito que nós desconhecíamos, que poderíamos navegar nos mares que não sabiam o que tinha. Aí vieram as histórias dos dragões, dessas coisas todas que fomos criando em função da nossa ignorância. Até o dia que os homens adentraram aos mares, sim, singraram os mares, e verificaram de que a Terra não era chata, de que a Terra tinha a formação de todos os astros, e que ela também não era o centro do universo como se pensava. Então verificamos que o desenvolvimento intelectual vai antecedendo-nos no conhecimento para que as vivências posteriores com o desenvolvimento do senso moral possa prosseguir após esse conhecimento. E o senso moral, ele vem também seguindo o seu progresso até os dias de hoje, que são os tempos chegados, aonde o senso moral exige da criatura comportamentos, atitudes, ações coerentes, como sempre foram, com princípios, mas agora com verdades que são inquestionáveis. Porque há 2000 anos a humanidade pôde conhecer a verdade como nunca, especialmente a lei maior, a lei de amor, que tinha sido cantada, vivida, antes de Jesus, mas de uma forma compatível com a evolução dos seres que propalaram em seu nome, que vieram divulgar o amor. Mas seres que, com todo o respeito dos seus desenvolvimentos, se juntarmos todos eles, é uma pálida imagem diante da evolução de Jesus como modelo e guia e Espírito puro governador da terra. Foram todos enviados por ele para dar anúncio de que um dia nós necessitaríamos da presença de alguém que seria o enviado do Pai, daí o nome Cristo, que significa enviado, para nos demonstrar o verdadeiro amor, porque a nossa rebeldia é tão grande que nós, ao longo das existências, viemos praticando rebeldemente as leis divinas, uma vez ou outra, por imposição até dela, porque a nossa rebeldia era tão grande que o nosso livre-arbítrio teve que ser, em determinado momento, até compulsado a não os utilizarmos, porque se assim o fizéssemos, transgrediríamos mais uma vez as leis do Pai que estão aí para nos tornar felizes. E nos dias de hoje, nesses tempos que são chegados, o senso moral nos traz à tona a revivescência deste amor, que no início foi tão bem demonstrado. A luz chegou ao mundo, a luz venceu o mundo, mas a nossa rebeldia bastou apenas 313 anos para que esta pureza permanecesse, até que os atavismos nos fez retomar o passado e voltarmos às práticas não condizentes com a luz. E aparentemente as trevas tomou conta. Aparentemente porque a luz ela é perene, ela é compassiva, ela é caridosa, tem boa vontade para com todos, tem doçura para com o defeito das criaturas, perdoa, porque sabe da nossa ignorância, daí ele ter rogado ao Pai perdão, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, mas aguarda pacientemente as consciências crescerem, evoluírem, para poderem compreender melhor a mensagem divina, que é a de amor, que todos nós caminhamos na lei do progresso para poder compreendê-la. O senso moral, que faz parte desse desenvolvimento moral, é seguido também pelo abrandamento da cultura, porque ao longo das existências fomos adquirindo hábitos e culturas fora
das leis divinas. E, naturalmente, com práticas perniciosas, que nos tempos chegados nos faz refletir de que aquelas ações, aquelas práticas não são mais condizentes nem compatíveis com o momento chegado. O momento em que a lei do progresso, a lei divina estabelece que a partir de então não dá mais para sermos rebeldes como somos, se nós desejarmos continuar desta forma. Se desejarmos nos educar, adquirir novos hábitos, certamente nós teremos e herdaremos um futuro melhor, um futuro que irá fazer com que a cultura abrandada do passado, cheia de equívocos e de perniciosos comportamentos, faz-nos viver um mundo melhor, um mundo feliz. Mas como nós não damos saltos no cumprimento das leis divinas, é necessário, depois de tanta luta, de tanto sofrimento, uma pausa para um descanso, para que nós possamos herdar um mundo feliz. É assim que esses tempos chegados nos convidam a um descanso na regeneração. A regeneração de uma mudança, tanto física quanto moral, nos convocando a esta mudança interior, nas reflexões que nós podemos fazer em nós mesmos para nos tornarmos melhores, mudando os nossos hábitos, para, sim, desta vez, estarmos coerentes, palmilhando a vida com a referência das leis divinas que estão em nossa consciência, aguardando apenas que nós abrandemos em nós esses males ainda existentes para substituí-los por hábitos novos, substituindo o egoísmo pelo altruísmo, o ódio, que é a ausência do amor, pelo amor que é imanente em nós, mas que precisa ter novas direções para que os nossos sentimentos não desviem para o sentimento de ódio e de ira. Para compreendermos que, como seres gregários, filho do mesmo Pai, porque no momento em que estamos vivendo é necessário que compreendamos que o Criador é quem é o possuidor de tudo que nós dispomos para o aperfeiçoamento. Porque a criatura, ela só possui 3 coisas: o atributo do Espírito, que é a inteligência. Isto é nosso, é propriedade do Espírito. O conhecimento, que leva ao desenvolvimento intelectual. E os valores morais que a criatura amealha ao longo das existências, nesse processo de sair da simplicidade e ignorância para a angelitude. É assim que, diante dessas propriedades, o Pai nos fornece tudo para que estas 3 coisas sejam desenvolvidas: a nossa inteligência, a nossa moral e o conhecimento que antecede a prática do bem. E a prática do bem é fazermos tudo aquilo que é coerente com as leis divinas. Por isto que Emmanuel ressalta que todos nós, criaturas, somos mordomos. Nascemos no habitat do Pai, que seu amor propicia a todas as criaturas a mordomia da vida. Porque diante das sementes que aí estão, e se nós não as conhecêssemos, não saberíamos o que ela continha no seu interior. E quando nós colocamos ela, para que ela possa trazer o fruto, ou frutificar, ou florescer, só exige de nós o cuidado, para que a nossa inteligência desenvolva, colocar no terreno fértil, molhar de forma adequada, esperar pacientemente, com os cuidados apropriados, para que ela possa crescer
e trazer-nos o fruto ou as flores que nós desejarmos. Porque o resto é só saborear. Vocês já fizeram a experiência de pegar uma fruta que mais gostam e antes de degustá-la, apreciá-la? Porque às vezes nós usamos isso com tanta naturalidade que esquecemos que somos mordomos. O que é que nós fizemos para que esta fruta que cada um esteja pensando tenha esta cor tão atrativa? O que é que nós fizemos que, ao partilhar aquela fruta, nós verificamos no seu interior uma geometria e uma harmonia tão grande, de uma beleza que aos olhos, até só em vê-las, faz com que nós salivemos? A engenharia da distribuição de suas sementes, a maneira do seu design, do desenho, do colorido, que pode sair do mais claro para o mais escuro, e que embeleza os nossos olhos, e que servem até de deixarmos em pinturas, em quadros, para a nossa apreciação. E quem foram aqueles chefes que colocaram aquele tempero e um sabor que não é nem tão azedo, porque quando é azedo tem suas finalidades também, mas que não é nem tão doce, nem tão amargo, mas que ao colocar nas nossas degustações, nós começamos então a fazer o sabor e a começar a trazer para dentro de nós aquilo que é necessário para a subsistência, que se transformará nas vitaminas, no sustento e na sustentabilidade da saúde do corpo físico. O que é que nós fizemos? Simplesmente achamos uma semente e cuidamos dela. E o demais? Obra do Criador, do amor divino, que cuida da criatura com carinho, com amor em tudo. E que o pensamento do Pai, por ser o mesmo pensamento do Cristo, por isso que ele falou, eu e o Pai somos um, e por ter o mesmo pensamento, o Pai delegou a ele, desde o início da criação deste habitat, a Jesus. E tudo que nós temos, e que nós usufruímos, e que está à nossa disposição, é obra do Pai, que se faz através do pensamento do Cristo, que amorosamente colocou este habitat com tudo o que é necessário nos tempos certos para que nós pudéssemos usufruir. Qual o planejamento que foram feitos por nós, as criaturas, para nos dias de hoje que o desenvolvimento tecnológico nos propicia os mecanismos mais velozes, os carros mais confortáveis, os aviões que sigram os ares para em horas estarmos à distância, que hoje já nem mais existem, porque dependendo do meio de comunicação que nós usamos, a distância se torna tão próxima que ela está à mão no momento em que nós vemos, conversamos e ouvimos aqueles que longe se encontram de nós e que nos confortam com suas falas, com os seus contatos. Estamos diante de momentos em que tudo isso nos possibilita, com a lei do progresso, a chegar um tempo em que é necessário que o progresso avance para patamares melhores do que o que nós estamos vivendo hoje, mas para isto é necessário que haja sintonia deste avanço que o progresso nos traz com as criaturas que aqui habitam. Porque esse avanço também se faz porque a sintonia entre os astros, entre os habitats do Pai, elas existem, porque são solidários estas criaturas, que são os habitats do Pai, que nos espaços siderais se movimentam, e nos seus movimentos se aproximam uma das outras,
e nestas aproximações existem as influências magnéticas emanadas de cada um desses habitats junto aos outros. E numa hipótese que podemos fazer agora, o nosso sistema, a nossa Terra, o Sol, com todos aqueles astros que em torno dele giram, ele percorre o universo e faz outros movimentos. Hoje sabemos de que o sistema solar gira em torno de Alcíone, uma outra estrela que só emite fótons, e que este seu movimento é uma elipse, e que os estudiosos denominam que existe um período de 10.000 anos, que é chamado um período escuro, de 2.000 anos, no extremo da elipse, que é chamado de um período luminoso, de mais 10.000 anos, que é o período escuro, e mais 2.000 anos, completando o ciclo em 24.000 anos. E que em cada momento de 10.000 anos, entrando nesses 12.000 anos de luminosidade, o sistema solar como um todo ele está submetido aos fótons, que são luzes emitidas em raios diretos àqueles que, ao ultrapassá-las, passam por mudanças em todas as criaturas para melhor, fazendo com que haja revoluções, mudanças naturais, e que são momentos e tempos já preditos e chegados que o desenvolvimento intelectual vai mostrando. E nós estamos entrando neste processo luminoso, aonde a Terra e o sistema solar estará durante 2.000 anos, durante esse processo, submetido a essas luzes de fótons dessa estrela que nos propicia essas mudanças naturais. Da mesma forma, quando a Terra ou o sistema solar se aproxima de outros astros, as influências eletromagnéticas, elas se interagem. E estas influências poderão ser positiva ou negativa. Imaginemos nós, a Terra, hoje, na condição em que estamos, saindo de provas e expiações para uma regeneração, passando próximo de mundos felizes. Haverá interferência ou não? Interferência boa ou negativa? Como a bondade do Pai não deseja ser injusta, porque ela não é injusta, é necessário, se neste movimento a Terra passar próximo a outros mundos em condições melhores do que nós teremos que obrigatoriamente evoluir a ponto de esta passagem não interferir na harmonia dos universos, que através dos seus movimentos faz uma grande sinfonia, que os espíritos felizes nos dizem que eles ouvem uma música celeste nesta harmonia dos movimentos dos astros no espaço. Então o progresso ele é compulsório, em determinado instante, porque os tempos são chegados. E nós estamos nestes tempos em que nos anuncia e nos indica que nós teremos que ser fraternos. A humanidade entra no século XXI numa nova era, que é a era do Espírito, a era em que a fraternidade terá que ser o imperativo. E para que a fraternidade se instale, é necessário que haja uma base que a sustente. Uma base que não deixe dúvidas, porque ela é uma base sustentável. E esta base se faz de tal forma que não há nenhum abalo neste processo de fraternidade que o futuro aguarda. Por isto, como vimos aqui anteriormente, na conversa que tivemos, e que o Espírito Ismael diz que o Brasil é a terra da fraternidade, é porque na missão do nosso próprio país, este exemplo de fraternidade irá se expandir por toda a terra, para que a humanidade entenda de que a fraternidade, ela só existe porque essa base que a sustenta,
ela tem que ser uma fé inabalável. Não há fraternidade sem fé inabalável. E a fé inabalável é aquela que a doutrina espírita nos traz, que Jesus nos ensinou, a fé raciocinada. Nós cremos em Deus porque sabemos por que cremos em Deus. Nós cremos na imortalidade porque nós sabemos o que é imortalidade. Nós sabemos dos efeitos, das consequências, da vida de relação que existe entre os imortais. E, naturalmente, direcionamos os nossos comportamentos para a adequação da felicidade que nos propicia vivermos em conformidade com as leis divinas. E assim, esses momentos que são chegados, nos quais nós estamos vivendo, protagonizando, sendo convocados a entendermos este momento, porque aí estão os anúncios, a bondade do Pai, colocando-nos à disposição as informações que vertem do alto, para melhor entendermos as mudanças que temos que fazer de hábitos, para nos transformarmos em melhor, para um dia sermos homens de bem e politicamente corretos, homens e mulheres, entendamos assim, para que neste processo evolutivo nós possamos compreender melhor o que esses tempos que são chegados nos convocam a um momento também de seleção que já foi anunciado. Porque já nos disse o Cristo que nós não arrancássemos naquele momento o joio do trigo, mas que deixássemos crescer juntos, para que no momento da ceifa, da colheita, soubéssemos distinguir perfeitamente o que era joio e o que era trigo. E aproveitarmos o trigo e o joio, levar à fogueira, para que fosse queimado. E esses dias que nós estamos vivendo, esses tempos são chegados, aonde a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito de um tema que o capítulo 18 do livro A Gênese nos leva à reflexão, quando nos fala que esses tempos são chegados e nos esclarece sobre a migração dos espíritos, aonde as casas do Pai, governadas por esses espíritos crísticos, solidários entre si, abrigam, quando necessário for, os rebeldes pertinentes que não acompanham a lei do progresso. Assim aconteceu com a terra, quando Cristo acolheu no seio da terra, na sua humanidade, que Ele é responsável para fazer crescer os rebeldes da constelação de Capela. Aonde aqui vieram 4 grandes grupos, por rebeldia: os arianos, os egípcios, os hindus, os hebreus, cada um com suas características. Os hebreus, como nós já vimos, povos muito orgulhosos, vaidosos, mas tinham em si uma característica importante, que foi o único legado que deixaram para a humanidade, da crença no Deus único. E que um contexto onde a humanidade politeísta, eles eram praticamente uma ilha, os únicos que perseveraram na existência do Deus único e legou para a humanidade o monoteísmo. E foi no seio deste povo que a espiritualidade, que o Cristo, já preparando, encontrou um ambiente adequado para que as revelações divinas ali chegassem. A primeira e a segunda revelação, nos prometendo de que a terceira revelação não teria personificação, mas ficaria conosco por todo e sempre. Daí, só uma doutrina que permanece por todo e sempre, porque as personalidades chegam, voltam ao plano espiritual e as suas lembranças permanecem conosco. Assim aconteceu com Moisés,
assim aconteceu com Jesus. Mas a doutrina espírita é uma doutrina, e como tal permanece por todo e sempre, trazendo-nos cada vez mais as atualizações dessas verdades, para que nós possamos assim construir este mundo feliz que tanto desejamos no futuro. E quando se diz da migração dos espíritos, a doutrina nos revela de que a migração se faz com aqueles que chegam, que estão imigrando, e daqueles que saem, que estão emigrando. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece, juntamente com a Gênese e com o Livro dos Espíritos, de que aqueles renitentes, rebeldes, por estarem afastados das leis divinas, por não quererem cumpri-la, porque abandonaram, se ausentaram delas, não terão condições de acompanhar o progresso. E o Pai não os castiga por isso. Apenas é da lei a harmonia, a sintonia. E se não acompanham o progresso, e o progresso se instala, eles não podem permanecer numa terra que sai de provas e expiações para a regeneração, aonde na regeneração o bem predominará sobre o mal, apesar dele ainda existir, mas numa quantidade menor. Mas aqueles que são, por escolha própria, renitentes e recorrentes no erro, se permanecerem, não terão sintonia com esta nova fase evolutiva e atrapalharão o progresso, porque os seus pensamentos, as suas ações são retrógradas, são pensamentos e ações não compatíveis com o bem que se está instalando. E é natural de que o plano espiritual utilizarão esses espíritos de forma definitiva para habitarem numa casa do Pai compatível com as escolhas que fizeram de rebeldia. E assim serão, sim, emigrados. Sairão da terra como aqueles que vieram da constelação de Capela, para viverem experiências em mundos primitivos, aonde lá, naturalmente, espiarão, mas ao mesmo tempo ajudarão no progresso das humanidades destes mundos, ou deste mundo, aonde irão habitar, como assim foi feito com aqueles que aqui chegaram, porque além de espiarem, contribuíram com uma nova raça, ajudaram no processo genético dos corpos a mudança de cérebro, que se esperasse apenas o progresso natural, sem essas interferências, milhares ou milhões de anos passariam para sair do nome de Neandertal para o Homo sapiens, ou do Sapiens sapiens. Mas isso se agradeça a um modelador, a um perispírito que já tinha vivenciado experiências outras e que teria condições de, ao estar aqui, numa vestimenta, numa indumentária ainda primitiva, colocar aqueles genes de que de forma recessiva aguardaria o momento adequado para que, com o próprio desenvolvimento da genética e da biologia, viessem trazer corpos diferentes, corpos melhores do que aqueles outros, para que a própria inteligência pudesse, utilizando-se de cérebros mais avantajados, melhores, fazer com que o progresso continuasse e uma civilização nova surgisse. Nesses dias em que esse processo de emigração tem acontecido, já vem acontecendo há centenas de anos, e que se intensifica cada vez mais, ao mesmo tempo, o processo de imigração daqueles que, por bondade e por solidariedade entre os espíritos crísticos, que são os governadores dos habitats do Pai, a terra também acolhe aqueles que, por livre e espontânea vontade, vêm desta vez não em expiação,
mas ajudar o Cristo nesse processo novo de regeneração. Espíritos que estão encarnando na Terra. Quer dizer, vestindo pela primeira vez a indumentária dessa matéria densa da Terra, para poder conviver conosco num processo de ajudar o Cristo nesta evolução a que estamos submetidos. Mas aqueles que irão emigrar, nem todos estarão indo para estes mundos, porque a doutrina é clara e os Espíritos já nos informaram, está aí à disposição, na própria Gênese, de que dentre esses que estarão emigrando, só irão aqueles que realmente serão rebeldes. Mas ainda, aqui na Terra, aqueles que terão condições de ainda serem aproveitados pelo arrependimento, que estarão nascendo na própria Terra, em regiões aonde ainda, de forma primitiva, se encontram condições para que ali possam também ajudar neste processo expiatório, vivenciando-a. E quando analisamos esta informação, verificamos que a Terra, nós temos 5 continentes. Há um deles que está muito defasado dos demais, dos outros 4. É o continente africano. Um continente onde a história nos conta que todos nós ali emergimos na época primitiva e que ali também viveram estes exilados, porque no norte da África nós encontramos, ali na Babilônia, encontramos os egípcios, encontramos os próprios hebreus e outros povos que migraram para aquela região do Tigres e do Eufrates, encontrando regiões propícias para a agricultura. Estes espíritos que deixaram legados para nós e que sem esta compreensão do espírito imortal, nós ficamos com uma grande interrogação. Cadê aqueles egípcios que nos deixaram as pirâmides com tantos ensinamentos? Cadê aquelas civilizações gregas do passado? Onde se encontram? Só a compreensão da imortalidade do espírito e da reencarnação nos faz entender que foram espíritos que conviveram conosco e deixaram conosco o legado dos seus saberes, dos seus conhecimentos, que no futuro, talvez não muito longe, nem muito perto, nós possamos desvendar aqueles hieróglifos que ali se encontram, ou hieroglifos, onde a escrita da humanidade, segundo Emmanuel, ali está dita esse próprio desenvolvimento que nós estamos passando. E muitos de nós, certamente, continuaremos na Terra, mas vivendo, talvez, na querida África, que já abrigou muitos de nós, para podermos ajudar o Cristo nesse processo de renovação, de regeneração, espiando nestas regiões ainda insalubres, tribais, com dificuldades, para que nós possamos juntos colocar este continente no concerto das nações, como ele deve ter no futuro o seu papel, como os demais continentes tiveram. E o Cristo conta com todos nós. Vocês já imaginaram? Na próxima encarnação, doutores em Espiritismo, mestres em Espiritismo, já sendo aqueles que na faculdade da experiência já sabem ter conformidade com as leis divinas, quem serão escolhidos para viver neste continente? Ou naquelas regiões que ainda necessitam de espíritos melhores para ajudar aqueles irmãos nossos que lá se encontram, necessitando da ajuda e da instalação da fraternidade? Em que laboratório, em que local o Cristo irá escolher estes protagonistas? Eu não tenho dúvida de que será do Brasil, desta grande universidade que propagará para o mundo uma fé raciocinada, um celeiro de luzes, porque o Brasil é a terra da fraternidade. E é neste Brasil que a fé raciocinada se instala.
É neste Brasil que esta base se solidifica cada vez mais para secundar esta fraternidade tão desejada e que de maneira incipiente nós brasileiros estamos praticando e que lá no futuro faremos isto com consciência para que ela se instale na face da terra, na construção daquele único rebanho, porque o pastor aguarda que nós possamos assim crescer. E é neste processo de imigração que nós vamos encontrar, nos dias de hoje, reencarnando na terra, aqueles espíritos que no passado fizeram um grande diferencial. E os benfeitores nos informam, através das obras que aí estão à disposição, especificamente no livro Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, essa trilogia do Manuel Filomeno, pela psicografia do Divaldo, de que estão e estarão reencarnando aqueles franciscanos que no século XI e XII revolucionaram a humanidade, para ajudar o Cristo nesse processo de renovação moral e espiritual que todos nós estamos construindo e desejosos de viver. É neste processo que esses tempos chegados nos indica que chegou este momento da emigração e da imigração destes espíritos que estarão contribuindo com Cristo nestes momentos. E eles já estão entre nós. Não apenas um aqui, outro alhures, mas em massa, em todos os continentes. E a previsão que nós imaginamos, aí vai uma opinião pessoal, permito-me, daí eu estou distinguindo, de que esses espíritos trarão uma nova renascença. Irão mudar pelos seus comportamentos a face da terra. Porque são espíritos que não estão ligados às nossas sombras, aos equívocos perniciosos do passado nosso. São espíritos de outras humanidades, de mundos melhores, e que estão vindo aqui para ser completistas, para ajudarem o Cristo neste processo de intercâmbio, porque os que estão indo para a verdadeira vida, que é a pátria espiritual, na seleção da separação do joio e do trigo, muitos não estão voltando. Mas os que estão chegando são melhores do que aqueles que estão indo. E esta seleção não compete a nós, os imortais, mas compete àquele que é o governador da terra, que de maneira sábia, no cumprimento das leis divinas, direciona cada um de nós àquela colheita do plantio que nós estamos fazendo no dia de hoje. Por isto, diante deste momento, destes dias, desses tempos que são chegados, todos nós estamos sendo convocados a praticarmos o bem. Há de maneira definitiva escolhermos o lado que nós estamos querendo. Aqui, Senhor, nós desejamos servir. Porque nós nos compromissamos a servir a Jesus. Antes do mergulho na indumentária, que nos enebria, que nos deixa, às vezes, em determinados momentos, até hebetados, diante de uma restrição que o próprio corpo nos encarcera, mas de que nas nossas mentes, na nossa consciência, o compromisso assumido com Cristo e conosco mesmo, e entre nós, ele se encontra de forma latente, aguardando apenas as nossas escolhas para que nós pautemos a vida no bem,
para que ajudemos Jesus na construção desse mundo melhor. E nesses dias que são chegados, todos estamos sendo convocados a praticar o bem. E o bem é a conformidade com a lei de Deus, com a lei de amor. A humanidade nunca necessitou desta lei, nunca necessitou da presença de Jesus descrucificado, como nos dias de hoje, para que nós possamos, coerente com Ele, construir este mundo de paz que nós todos desejamos. Os tempos são chegados. Que estejamos atentos, que estejamos vigilantes, mas, sobretudo, que estejamos confiantes, porque Ele jamais nos abandona. E a todo instante está trazendo até nós as mensagens do alto para nos confortar, nos alertar, nos ajudar a seguir este caminho, que é somente o dele, porque Ele é a verdade e é a vida. Que jamais esqueçamos de Jesus em nossas vidas. Que jamais deixemos de palmilhar os nossos exemplos nas lições do Evangelho. O Evangelho redivivo aí está à disposição. Resta-nos apenas abraçá-lo e vivenciá-lo. Que estes dias inesquecíveis, no processo evolutivo de cada um de nós que estamos encarnados, serão lembrados no futuro, quando, lá na frente, estivermos vivenciando a felicidade e olharmos as nossas encarnações passadas, esta terá um valor significativo, como teve aquela daqueles que viveram com Jesus há 2000 anos atrás. E que muitos relembram, eu o vi. Ele passou ao largo, mas eu não percebi. Eu não tinha condições de poder adentrar a sua mensagem pela minha ignorância, pela minha rebeldia. Que nós, no futuro, daqui a 2000 anos, não digamos a mesma coisa. Porque nós iremos dizer, nós o conhecemos redivivo. Tivemos olhos de vê-lo, ouvidos para escutá-lo. Mas não limitamos apenas a isto. Como os primeiros cristãos, nós demos o nosso holocausto. Testemunhamos a sua mensagem dentro das nossas parcas possibilidades. E graças àquela encarnação, é que hoje, neste futuro que eu estou me referindo, nos encontramos neste mundo feliz. Que possamos todos nós estar daqui a 2000 anos, herdando este mundo feliz, lembrando destes dias que são chegados e do aproveitamento que estamos fazendo deles. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine sempre, para que possamos cumprir aquilo que cada um de nós na intimidade sabemos o que devemos fazer. Muita paz a todos e muito obrigado.